Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é diretora de Investigação e Qualidade no Centro Tecnológico de Calçado e coordenadora do projeto BioShoes for All. Bem-vinda, Maria José Ferreira. Boa tarde, obrigada, Cláudia. É um gosto tê-la aqui. É um gosto enorme também para mim. Começamos esta rúbrica muito bem calçadas, mas também com um sapato que tem uma história muito especial. Que sapato é este? É um sapato desenvolvido por um dos parceiros de BioShoes for All, bastante representativo daquilo que estamos a fazer. É um produto intemporal, neste caso é um produto de moda, é um produto fabricado em couro, um biocouro, desenvolvido no âmbito do projeto. Tem um design sofisticado, mas que promove o conforto, é reparável, portanto responde a um conjunto de referências associadas à sustentabilidade e foi medida a sua pegada ambiental. Ele foi desenvolvido e ajustado de modo a que esse impacto seja o mínimo possível. Portanto, é bastante elucidativo daquilo que estamos a fazer no projeto BioShoes for All. Então vamos começar exatamente pelo princípio. Que projeto é este? Este é um projeto maior de sempre, do nosso cluster de calçado. É um projeto que resulta da nossa aposta na sustentabilidade. O nosso cluster, o cluster de calçado, lançou em 2019 um plano de ação para a sustentabilidade, com o objetivo de que sejamos líderes no desenvolvimento de soluções sustentáveis, alavancadas em todas as dimensões da sustentabilidade, a dimensão humana, social, ambiental, naturalmente, económica, mas também da criatividade e moda. Esse plano tinha um número elevadíssimo de medidas que estão a ser concretizadas, nomeadamente no BioShoes for All. Quase todas estão concretizadas neste projeto. É um projeto tornado realidade pelo PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, e também pela visão do Ministro do Ambiente de então, que nos convidou a participar numa visão de tornarmos uma indústria baseada em biorrecursos. Portanto, apostarmos na valorização de recursos biológicos, como borras de café, ou casca de pinheiro, ou folhas de oliveira, ou restos de fruta, que não têm qualquer aproveitação na alimentação humana e animal, para criarmos biomateriais que venham substituir o uso de recursos não renováveis, portanto, derivados de petróleo, e no fundo, o projeto que visa é promover a nossa transição para uma bioeconomia sustentável, afastando-nos do uso do petróleo e, no caso de termos que os usar, porque isso vai continuar sempre a ser necessário no calçado, que reciclemos esses produtos. Portanto, é aqui uma economia circular muito abrangente. Este projeto é verdadeiramente transformador para a indústria do calçado. Se tivesse de escolher entre todos os eixos do projeto um em especial, qual é que escolheria? O projeto envolve 5 eixos, 3 eixos mais relacionados com os produtos. Portanto, um primeiro tem a ver com os biomateriais, desenvolver estes biomateriais, os biocouros, as biosolas. Aqui eu penso que estamos a transformar realmente a produção dos biomateriais na indústria do calçado. Estes novos couros têm um impacto ambiental reduzíssimo, valorizam um subproduto da indústria alimentar, são tratados como, por exemplo, corantes naturais, de plantas autóctones nacionais, são estabilizados quimicamente, por exemplo, com folhas de oliveira ou da vinha, menos utilização de água. As solas são também bio. Nós temos desenvolvido solas, por exemplo, com até 80% a 95% de conteúdo biológico. E, claro que a par disto, são materiais que têm elevada durabilidade, elevada qualidade, reduzidíssimo impacto ambiental. Aqui, nós estamos a fazer uma transformação não só no nosso cluster, como a criar novas cadeias de valor, porque estes biorrecursos que eu fui referindo, que estão neste momento desperdiçados, estes subprodutos agroalimentares, ou agroindustriais, ou agroflorestais, não estavam a ser utilizados. Estamos a criar essas cadeias, a contribuir para criar essas cadeias. Esse é um dos desafios. Portanto, eu penso que isto é transformadora para o nosso cluster, mas também tem potencial para transformação à escala nacional. Depois, o segundo pilar é o calçado. Também nos estamos a transformar. Até agora nós desenvolvemos produtos já com design fabuloso, com materiais de muita qualidade, mas não medíamos o impacto ambiental destes nossos produtos de forma sistemática. O projeto traz essa novidade, é uma novidade que é à escala europeia. Eu penso que fomos os primeiros a utilizar a metodologia da pegada ambiental que está a ser desenvolvida ao nível europeu para fazer isto de forma sistemática.
e estamos a desenvolver ferramentas para que as empresas depois possam, de uma forma mais simples, continuar a seguir esta abordagem no futuro para desenvolver produtos com menor impacto ambiental, produtos sustentáveis baseados em conhecimento, baseados em medições. Depois, o terceiro pilar tem a ver com a economia circular. Na verdade, o que nós estamos a apostar é sobretudo na valorização, na reciclagem da maior parte dos resíduos de produção da nossa indústria. E com eles estamos a fazer novas solas, novos palmilhas, novos materiais que estão a ser incorporados nos produtos em desenvolvimento. Em termos de economia circular, estamos a dar os primeiros passos também na circularidade do calçado usado, no calçado pós-consumo, mas há muito a fazer nessa área no futuro. Portanto, eu penso que o projeto está a trilhar novos caminhos, está a desenvolver resultados para o mercado, é este o objetivo. Todos os pilares se complementam, são sinérgicos e são suportados também por um quarto pilar em que se desenvolvem tecnologias para a produção. Uma das mais-valias do projeto é termos 70 parceiros, muito entrosados, 50 destes parceiros são empresas e, portanto, todo este trabalho de empresas entre empresas e com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional está a criar, num curto espaço de tempo, um conjunto de soluções com enorme potencial de estarem no mercado a curto prazo. Qual é que acha que é o maior desafio deste projeto? Eu penso que um dos desafios foi mobilizar as empresas, mas neste momento estamos todos mobilizados. O desafio é continuar, portanto nós estamos a atingir os resultados que prevíamos, neste momento a execução está em torno aos 90%, grande parte dos objetivos previstos vão ser conseguidos, portanto neste momento há dúvida principalmente sobre um objetivo que era relevante, mas vamos ver o que é que se serve nos próximos meses. Penso que aqui os nossos desafios são realmente continuar. O mundo está em mudança, o nosso setor quer continuar a ser relevante à escala europeia e mundial e para isso está a dar passos significativos que, acredito, vamos conseguir vencer e dar novos passos. Portanto, estamos já a pensar um novo projeto com novos desafios. Este foi muito virado para os biorrecursos da terra, de Portugal e da Europa, e o caminho agora vai ser expandir-nos para o mar. Vamos navegar. O mar é o futuro? O mar vai fazer parte do futuro. Claro que o mar envolve outros desafios, mas acreditamos que não só porque Portugal tem uma costa enorme, não é? Como tem um conhecimento secular do uso dos recursos do mar, podemos agora pela primeira vez quase trazer isso também para o nosso cluster com benefícios. Por outro lado, o projeto tem como grande objetivo e desafio que aquilo que nós façamos nos torne mais autónomos em termos de materiais, em termos dos recursos que nós necessitamos para fazer os nossos produtos e que demos também um contributo nesse aspecto para a própria Europa. A Europa é deficitária no uso de materiais, há muitos biorrecursos disponíveis na Europa que também não estavam a ser utilizados e algumas das coisas que nós estamos a fazer são transponíveis para outros setores industriais, para setores de produtos de consumo, por exemplo. Portanto, aqui o nosso objetivo é partilhar e envolver-nos com mais empresas, para nós neste momento somos 50 empresas, como disse, e 20 entidades de sistema científico e tecnológico, mas queremos alargar aqui as nossas parcerias. Pode parecer um consórcio difícil de gerir, mas não é. Portanto, o consórcio é muito motivado e envolve-se muito e, portanto, acaba por ser um enorme gosto estar a trabalhar neste grupo. Estamos a falar de um projeto que nasce no seio da indústria de calçado, mas que de repente abrange muitos outros setores. Quando falamos em questões como a sustentabilidade, que é este palavrão enorme, é intrínseco esta ligação intersetorial? Bom, no nosso cluster, essa ligação intersetorial era fundamental, porque nós de facto somos um grupo que beneficia destas conexões. Das conexões ao couro, das conexões aos têxteis, das conexões aos materiais poliméricos, plásticos ou borrachas, das conexões aos setores de software, das tecnologias de produção. Portanto, no nosso caso, isso era necessário e era natural e é algo que nós gostamos de fazer.
Mas fizemos outras conexões, por exemplo, à indústria da resina de pinheiro, que não eram habituais, são novas, conexões com a construção civil, para valorizar, nomeadamente, os nossos produtos de produção nesse setor, conexões para ver como é que podemos ter algumas ligações com a indústria automóvel e até adotar soluções e promover na indústria automóvel alguns dos materiais que estamos a desenvolver. Portanto, isto é crítico e creio que no futuro vamos ter a possibilidade de não só ter estas conexões nacionais e europeias, mas também até internacionais. Portanto, irmos para fora da Europa e colaborarmos no sentido de que os nossos clientes e os nossos consumidores de fora da Europa participem mais deste processo e possamos chegar a eles com mais, digamos, de forma mais direta, bastante orientada. Porque hoje em dia o que nós vemos é que as nossas empresas estão muito sensibilizadas para todas as questões da sustentabilidade. Estão a fazer todo este caminho e sabem que este caminho da sustentabilidade, do respeito pelo ambiente, de minimizar as emissões de gases de efeito de estufa, de minimizar o consumo de água, minimizar o uso de recursos, sejam eles biológicos, sejam eles fósseis, é o único caminho para nós termos uma vida boa no futuro, como um todo. Coletivamente, a vida de todas as pessoas e dos outros seres que estão na Terra, dos seres vivos, da biodiversidade, das próprias plantas. Mas precisamos que os nossos clientes, os nossos consumidores, compreendam que tudo isto tem um custo. E, portanto, desenvolvemos produtos duráveis, produtos sustentáveis, produtos que até são reparáveis, produtos que no futuro serão recicláveis, mas têm um preço. Eles têm de compreender esta mais-valia e fazer esta opção por estes produtos, se desejarem. Esperamos que sim, pensamos que há um caminho a fazer nesse sentido e, portanto, esta extensão das nossas colaborações para fora do nosso país, para fora da nossa Europa, para todo o mundo, também tem a ver com darmos um contributo para potenciar esta mudança a estes níveis, não é? Ao nível da população. O projeto, já agora, neste contexto em Portugal, por exemplo, está a fazer um trabalho muito ativo junto de crianças, desde crianças de ter a idade da escola dos primeiros anos até universidades, para que se perceba o que é o calçado e como é que podemos dar um contributo para reparar os nossos sapatos ou para apostar em produtos mais sustentáveis. Acredita que nesta área a educação e a informação podem ser veículos relevantes para serem transformadores? Sim, a educação é fundamental. A literacia para a sustentabilidade, a literacia para o ambiente, para a responsabilidade social, para a responsabilidade que temos para com os outros seres que estão no planeta, sejam seres humanos, sejam outros seres, é fundamental. E creio que até que essa literacia envolvendo esses outros seres, não é? Pode ser uma forma de fazer as pessoas mudarem comportamentos. Portanto, nós vemos isso como um potencial. Portanto, neste novo caminho, por exemplo, neste novo projeto, uma das ideias que tinha era tentar fazer esse extravasar a outras espécies, porque mobilizam o ser humano para um pensamento, digamos, coletivo, um pensamento de partilha de vidas, de aumento da biodiversidade, sem se usar este chavão. Sim. Um pouco difícil de ser integrado e humanizado, não é? Portanto, há aqui muitas visões. Portanto, eu penso que este projeto, para além destes pilares que eu referi, mais técnicos, tinha o pilar 5º, que tinha a ver com a capacitação, e está a fazer muitas ações de capacitação ao nível industrial, formação até profissional, formação nas próprias empresas, em sala, mas também nas próprias empresas, nos locais de trabalho, e então formações ou ações de sensibilização em escolas e formações ao nível universitário, também estamos a fazer, e depois tem uma forte componente de disseminação. Portanto, está a ser feita uma campanha fantástica, muito extensa, com milhares de pessoas a serem impactadas, para sensibilizar, nomeadamente, por exemplo, para o uso de couro, um material único, características únicas, o uso do calçado, o conforto, a reparabilidade,
como podemos ter um sapato ou uma mala para toda a vida. Todas essas campanhas e dar nota do que estamos a fazer, e não são só os materiais, não são só os produtos, é a nossa produção, são os nossos trabalhadores, a forma como são tratados, como se sentem bem, como isto potencia o seu trabalho e a sua vida pessoal, não é? Porque esta é uma parte da vida das pessoas. Posso já fazer a pergunta sobre o couro, que era algum tema que queria muito falar. Uma das ambições do projeto é desenvolver um conjunto de matérias-primas sustentáveis que possam vir a ser, em algum momento, substitutas do couro. No entanto, há também um estudo muito profundo do couro e das suas vantagens. Quais são os elementos que tornam o couro esta matéria-prima tão especial? Bom, o couro resulta da transformação de peles, que são um subproduto da indústria alimentar, num material com propriedades que têm muita durabilidade. Portanto, um couro pode, se bem preservado, durar centenas de anos. Adapta-se ao nosso pé, de facto, com a temperatura, com o calor e com os ingredientes que são usados. Ele é realmente uma segunda pele. Isto é real. Portanto, em termos de conforto mecânico, não é? Ele ajusta-se ao nosso pé. Depois tem propriedades de respirabilidade. O couro é um material fresco, por um lado, deixa sair o vapor da água, que se gera durante o dia, seca durante a noite, quase completamente, chega a secar 99% da umidade é libertada, a umidade que foi absorvida é libertada. Portanto, em poucas horas o calçado fica de novo preparado para ser utilizado. Em termos de resistência ao calor, dada a estrutura fibrosa, porque nós estamos a imaginar o couro, no fundo, é uma estrutura de fibras naturais e há espaços no interior. Impede o calor de entrar e é um dos materiais, até hoje, mais resistentes, por exemplo, ao fogo. Portanto, tem características quer para o calçado de moda, para o calçado casual, para o calçado desportivo, para o calçado técnico, para o calçado bombeiro. É um dos principais materiais utilizados. Não é por acaso que nas cozinhas as pessoas usam frequentemente o avental em couro. Couro, ou numa fundição se usa o avental em couro. Portanto, ele tem, de facto, propriedades únicas. No caso do calçado, ele também tem bom aspecto, mesmo que tenha mais anos, pode ser reparado, há limites à reparação, mas pode ser reparado. Portanto, tem essas propriedades todas, o que o torna o material primordial, único para a parte superior, o forros do calçado. Mas, claro, há consumidores que não desejam usar couro por diversos motivos e então surgem alternativas. E que novos materiais são estes que já estão a ser desenvolvidos? No âmbito do BioShoes for All há um foco muito grande no couro, porque nós, Portugal, somos tradicionalmente produtores de calçado com a parte superior em couro, e aquilo que se pretendeu foi tornar o couro hipersustentável, e é isso que se está a fazer. Mas ao nível dos materiais alternativos, basicamente são têxteis, que podem ser tecidos ou laços ou malhas, não tecidas, não importa, biológicos, portanto são bio, e têm um revestimento, é como se tivessem um verniz por cima, uma camada. Normalmente estes materiais são sintéticos, chamam-se couros sintéticos ou sintéticos. Couro não se pode dizer, porque couro, essa palavra só pode ser usada mesmo para este tipo de material, que provém por esta via que referi. Na verdade, são materiais em que tradicionalmente são em uma base poliéster e por cima têm um revestimento em poliuretano ou PVC. O que nós estamos a fazer é, essa base não é poliéster, pode ser algodão, pode ser linho, portanto são biológicos, e esse revestimento é um bio-poliuretano, não é 100% bio, não, mas é muito bio. E depois pode ter ingredientes, e estão a ter ingredientes, como os caroços das nossas azeitonas, tratados de maneira adequada, e são uma biocarga que é utilizada, pele de castanha, portanto, são estes géneros de biorrecursos que nós estamos a aproveitar, nomeadamente. E conseguem-se fazer biotextos revestidos com mais de 70% de componente bio. Portanto, aqui é este grande objetivo, de termos um material bio. Claro que há desafios em termos da respirabilidade deste material, portanto, está-se a trabalhar nisso, ao nível mecânico,
digamos, como as microperfurações e outras abordagens, mas está a ser um caminho bastante interessante e estão-se a atingir resultados muito satisfatórios, porque quer nos couros, quer nestes materiais, comparativamente com outros materiais têxteis que se dizem bio, eu penso que este aqui é mesmo muito bio. Tem 70% bio, é algo bastante inovador à escala europeia, e que eu saiba mais que europeia, mas pelo menos vou dizer europeia. Quando falamos de sustentabilidade e quando falamos especificamente em matérias-primas, percebo que é muito importante ter estes números e ter esta verdade. No entanto, nós temos assistido a muitas marcas internacionais e em muitos casos em que há o chamado greenwashing. Como é que nos podemos defender ou quais é que são as alternativas para não entrar neste campo do greenwashing, para sermos verdadeiros? Neste projeto, já no passado, nós tínhamos esta ideia. Mas, em concreto, neste projeto, quando nós estamos aqui a dizer que é mais que 70% biológico, não estamos a fazer contas baseadas em quanto é que eu pus dos ingredientes. Normalmente, faço um bolo, ponho lá uns quantos ingredientes e posso pensar, de acordo com a receita que vem na embalagem do ingrediente, que tenho lá uma determinada quantidade. Isso pode não acontecer. Então, o que nós estamos a fazer é análises químicas, que até estão a ser feitas fora da Europa, estão a ser feitas, podem ser na Europa, mas fora de Portugal, porque nós não queremos influenciar de forma nenhuma os resultados. Portanto, nós estamos a mandar fazer a laboratórios externos ao nosso país análises para comprovar o teor de carbono biológico que os materiais têm. Portanto, essa é uma abordagem que está a ser seguida. Quando nós estamos a dizer que estamos a reduzir a utilização de substâncias químicas e que não há substâncias químicas restritas, estamos a analisar nos materiais e nos produtos essas substâncias, isto por normas internacionais e em laboratórios acreditados. Quando estamos a dizer que o produto tem menor pegada ambiental, estamos a usar uma metodologia que está desenvolvida e explanada pela Comissão Europeia e a seguir rigorosamente essa metodologia para fazer estes cálculos. E um dos nossos objetivos no futuro é até validarmos essa metodologia com outras entidades externas. Portanto, são este género de abordagens. A mesma coisa, por exemplo, que há pouco de referi, que havia uma borracha tantos por cento biológica, é também uma medição química, para ver o carbono, porque no fundo o carbono pode ser de origem fóssil, do petróleo, ou pode ser mais recente, entre aspas. E isso consegue-se medir, portanto é sempre com base em medições. Base científica? Base científica, comprovada em normas que estão publicadas e portanto, seguimos estes procedimentos rigorosos. Voltando novamente ao projeto, o fim de vida do produto é algo que também tem de ser estudado e analisado. Que desenvolvimentos é que têm feito neste âmbito? No âmbito do fim de vida, há aqui diferentes tipos de produto. Algo que já está feito, que estamos a fazer, é produtos que são em material único, portanto desenvolver produtos que só têm praticamente um material, ou que 95% do produto é desse material e 5% é de outros poucos materiais que podem ser facilmente removidos. E esses produtos já estão a ser injetados, por exemplo, a ser feitos estudos de recolha de produtos pós-consumo e voltar a utilizar esse material para fazer novos produtos. Na área do hospitalar, por exemplo, temos em curso um piloto em que um produto que é utilizado em ambiente hospitalar, está a ser recolhido nos hospitais, está a ser estudado a ver se a descontaminação que é necessária e já se fizeram vários ciclos de envelhecimento do produto e os materiais depois são reutilizados para fazer novos produtos. Um outro caso, por exemplo, é calçado usado, calçado que até é de trabalho e que é todo fragmentado. E depois alguns dos materiais já estão a ser utilizados, neste caso, por exemplo, borrachas e PUs, portanto, materiais das solas, estão a ser utilizados para fazer novas solas. Isto é real. Uma parceria que temos é também, por exemplo, uniformes, neste caso em lã, porque o projeto, eu há pouco descrevi um dos tipos de materiais que estamos a usar, mas um outro, por exemplo, é materiais baseados em lã. Pode ser o burel, por exemplo, que é algo nacional e que nós estamos a potenciar, mas também fazer, digamos, materiais que são tecido feltro. Portanto, o que se fez foi recolher uniformes com base em lã
e foram todos fragmentados e feito um novo tecido por uma abordagem distinta que do nosso conhecimento não estava disponível até agora. E seguiu-se um pensamento de mistura de fibras tal que não seja preciso colorir. Portanto, as misturas dão já a cor e dão já o padrão desejado, evitando ali uma série de operações de tingimento. Temos já calçado, até casual, já desenvolvido com isto. Agora, na parte da economia circular, há um grande caminho a percorrer, porque o nosso produto é complexo e tem que ser seguro. Nós não podemos arriscar a termos uma parte superior que não está bem fixada às restantes partes. E por isso elas são unidas de forma muito firme. Retirá-las facilmente não deve ser possível, não é? Sim. Mesmo para nos protegermos. De modo que estamos a estudar e creio que num novo projeto, essa vai ser uma das áreas de intervenção prioritárias. Mais conceitos de produtos que possam ser desassemblados com facilidade. Materiais, por exemplo, adesivos, que permitam uma desassemblagem mais fácil em determinadas condições que não ocorrem durante o uso. Portanto, sujeitar os sapatos a essas condições e potenciar essa desassemblagem. E com isso ter matérias-primas, que não são só aos bocadinhos, que são peças maiores que se possam mais facilmente reciclar. Estamos a fazer muito caminho, mas vamos ter ainda muito para percorrer e ainda bem, não é? Quando falarmos deste projeto no futuro, qual é que gostaria que fosse a maior conclusão? Eu gostaria que ele fosse uma fonte de inspiração. Penso que seria esta uma inspiração para se perceber como é que se pode trabalhar num consórcio desta dimensão de forma harmoniosa, em que todos estão a dar os contributos para os seus produtos, mas também para os dos outros. Há realmente esta partilha. Um contributo para, do ponto de vista de Portugal e da Europa, nós sabermos que somos capazes de desenvolver soluções que nos tornam resilientes, que nos tornam mais autónomos. Sabermos que podemos contar com entidades universitárias, centros tecnológicos, a trabalhar entre si e com as empresas, de forma realmente completamente comprometida e absorvida, trazendo novas ideias. Gostava que o projeto fosse uma inspiração para o futuro, para podermos todos calçar produtos cada vez mais sustentáveis, que a nossa indústria tenha um impacto menor, cada vez menor, à escala global. Nós vamos medir as emissões que resultam da produção de calçado e o objetivo é que no futuro cada vez menos esta produção e este consumo de calçado tenham o menor impacto possível no meio ambiente, até se possível negativo. Isso não vai acontecer já, não vai demorar bastante tempo. Nós vemos o que está a acontecer ao nível do nosso planeta, com as alterações climáticas, com o aquecimento global. Temos efetivamente que reduzir o nosso contributo, temos que até anulá-lo o mais rapidamente possível. Eu gostava que este projeto desse novas áreas de atuação e produtos que fossem para o mercado contribuíssem para isso, para a neutralidade mesmo. O biosfosforol vai tornar a indústria mais competitiva? Eu acho que o biosfosforol já está a tornar a indústria mais competitiva. Os produtos que nós estamos a fazer, tanto é um projeto de investigação e desenvolvimento, mas não só. O projeto, e essa é uma das grandes mais-valias do PRR e destes programas, foi que estamos também a apostar em investimento produtivo para colocar já os produtos no mercado. E isso já está a acontecer. E como disse há pouco, a informação, a capacitação, a promoção, é tudo muito coerente, é tudo muito integrado e, portanto, há já produtos a ser lançados no mercado. Seguramente já está a contribuir para sermos líderes no desenvolvimento e lançamento de soluções sustentáveis para o mercado. Se daqui a 10 anos voltarmos a ter uma conversa deste género, quais é que acha que vão ser os desafios que vamos estar a enfrentar? Em termos de desafios enquanto a indústria do calçado, como todas as outras indústrias, vai estar sempre em momentos de subidas e descidas, de adaptações, não é? Isso é natural e vai continuar a acontecer. Acredito é que estejamos já num patamar em que os biorrecursos passem a ser quase uma commodity, o uso destes materiais normal.
a redução dos materiais fósseis, principalmente o uso de materiais fósseis já reciclados e recicláveis, penso que vai ser uma realidade. Vai ser uma realidade aparecerem novas tecnologias que potenciem isto. Por exemplo, neste projeto, nós trouxemos para Portugal as 2 primeiras tecnologias, na Europa, não há mais nenhumas, que permitem fazer solas em materiais leves e recicláveis. Portanto, até agora essas espumas que se usam nas solas não são facilmente recicláveis. Isto é uma mudança de paradigma. Isto permite que muitos dos produtos que seriam, e materiais, resíduos de produção, que seriam difíceis de reciclar, vão passar a ser reciclados com muita facilidade. Portanto, eu acho que Portugal tem condições para continuar a ser muito relevante e ser ainda mais relevante na Europa como produtor de calçado e malas em couro, mas também ao nível dos componentes e dos materiais, como produtor de couros, de solas, e nomeadamente este tipo de solas, em Portugal, que até sejam capazes de atrair a produção de outros tipos de produtos de calçado na Europa. Portanto, eu estimo que seja possível vir a produzir mais calçado na Europa se seguirem as apostas certas. Agora, temos de continuar com as apostas certas. Nós já falamos de matérias-primas, de produto, de produção, mas sustentabilidade também são as pessoas, e há pouco falou sobre isso. Em que sentido é que sustentabilidade e pessoas estão ligadas? Estão ligadas em muitos sentidos. Desde logo, que aqui um dos nossos grandes objetivos é contribuir para que as pessoas tenham trabalho. Quer dizer, esse é um ponto que, para o nosso cluster e para este projeto, é condição sine qua non. Portanto, aumentar, se possível, as pessoas que estão a trabalhar na nossa indústria e noutras indústrias. Porque esta bioeconomia, não é? Potenciar estas cadeias da bioeconomia. Muitos destes resíduos que nós estamos a pensar, a tentar valorizar em materiais nacionais, as pessoas não tinham este meio de subsistência. Pessoas podem ser até pessoas que tinham malva em casa, que agora conseguem valorizar e trazer e ter um adicional do seu trabalho. Em termos de indústria do calçado, penso que nós estamos a criar condições para termos tecnologias que sejam muito motivadoras para as pessoas trabalharem na indústria. Isso é algo que é um desafio, mas é um desafio que o projeto tenta perseguir, mas que não está... Portanto, tem que estar ao alcance de muito mais atividades, e o cluster está a desenvolver muitas atividades, e penso que o país vai desenvolver muitas atividades, já está a desenvolver e vai desenvolver cada vez mais, porque é fundamental termos indústria na Europa e indústria em Portugal. E, portanto, esse é um aspecto. Depois o aspecto do nosso consumidor, darmos ao nosso consumidor uma história verdadeira. Há pouco a Cláudia falou do greenwashing. Isso, para mim, é algo que nós temos que transmitir e provar. Nós podemos até mostrar às fábricas. O consumidor ver exatamente como se faz, em tempo até real, podem estar a olhar para dentro da fábrica. As tecnologias hoje e no futuro vão permitir isso. E saber a cadeia, o que se passa. Uma das áreas de intervenção do projeto, em termos de tecnologias, é, digamos, nós conseguirmos saber de onde é que veio o material, todas essas etapas, de uma forma rastrear, não é? E dar ao consumidor, a todos os interessados, algumas das informações mais críticas. Esta pele veio de onde? Por onde é que passou? Aquela borracha veio de onde? Era uma floresta certificada? Este polímero veio de onde? Este plástico? Houve algum acidente associado à sua... Portanto, dizer isto. E, por outro lado, mostrar todas as condições, excelentes condições de trabalho. Portanto, tenta-se que, para além do trabalho, os nossos trabalhadores e as pessoas em geral da nossa comunidade convivam, porque isso também é uma parte muito importante da vida, não é? Convivam, não só nas ações de formação ou capacitação que referi, mas também em eventos que estão a ser promovidos e até em ações familiares, estamos a organizar sessões em que vêm os pais, vêm os filhos, vem a comunidade. Há uma grande preocupação genuína com a comunidade e com trazer a comunidade e trazer as pessoas para junto de nós. Os consumidores, temos que fazer ainda muito mais trabalho, claro que estamos a fazer muito, mas há aqui um trabalho que ainda precisamos de delinear e talvez do ponto de vista de estudos de outras áreas técnicas e científicas, como é que nós fazemos com que o consumidor mude para este paradigma de usar produtos de elevada qualidade
em detrimento de muitos produtos de menor qualidade. E, portanto, este é um desafio muito grande. Muito grande. Mas pronto, com algum pensamento nós vamos lá chegar. Maria José, se pudesse deixar este sapato à porta do futuro, que legado é que gostava que ele deixasse? Gostava que ele não tivesse impacto nenhum negativo no meio ambiente. Esse era o primeiro legado. Mas na prática, em termos globais, o que eu gostava é que este sapato está aqui como um exemplo do que se está a fazer neste projeto. Mas, efetivamente, o legado é este comprometimento de todos. Portanto, é o que mais me parece aqui que está a fazer a diferença. Há um comprometimento muito grande com um objetivo de sermos realmente sustentáveis, verdadeiramente sustentáveis, em todas essas dimensões, na humana, na ambiental, na económica, na criativa, e por isso o legado seria esse, dar um contributo para esse futuro e que Portugal e a Europa sejam de facto relevantes à escala mundial na área do calçado e não só, portanto a todas as áreas. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.